Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então entregue o seu coração a Jesus e adore de todo o coração. Toma o meu coração. Esse é o meu desejo, honrar-te, ó Deus, Pai, tudo que sou, entrego a ti. Tudo que tenho tudo que eu preciso está em ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo meu respirar, do meu dia aos minutos, Senhor, que seja pra ti. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus, Pai, tudo que sou, entrego a ti. Tudo que tudo que eu preciso está em ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo meu respirar, o meu dia aos minutos, Senhor, que seja pra ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo meu respirar, do meu dia aos minutos, Senhor, que seja pra ti. Levantar as mãos. Adorar.
Transforme o mundo com alegrias de Jesus. Esse é o tema da nossa campanha de missões. E ele enfatiza o fato de levarmos ao mundo a nossa alegria, a alegria que ninguém pode tirar, que é o Espírito Santo que nos foi dado e que ele habita em nosso coração. E nós levamos essa alegria de várias formas, irmãos, através da nossa oração, por exemplo. Nós podemos orar por missões, dobrar o nosso joelho, elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, entrar no nosso quarto. Tudo isso faz parte do nosso momento, da nossa dedicação de oração, para que o Evangelho chegue, por exemplo, a países onde ele ainda não chegou. Oremos também, meus irmãos, pelos países fechados, ou para que o avanço, a expansão do Evangelho continue em andamento, mesmo em tempos de crise. Oremos também, meus irmãos, por uns pedidos da nossa igreja, dos nossos missionários. Por exemplo, Gabriel, que pede por Cuba, pelos hospitais de Cuba, em grande parte porque Cuba já é um país muito fragilizado. Oremos por Cuba, meus irmãos, para que uma revolução do avivamento do Senhor alcance aquele local e, no nome de Jesus, a paz do Senhor reine de várias formas naquele local. Que aquela ilha seja alcançada pelo Evangelho e nós possamos ver uma diferença naquele local, mas que até lá os nossos irmãos sejam guardados e amparados e que o Evangelho continue crescendo ali. Possamos também, meus irmãos, agradecer pelo cuidado do Senhor e pela boa mão dele sobre a vida de cada um dos nossos missionários. Deus tem preservado Mário Alexandre e sua família, o pastor Fernando, a sua família, o pastor Fernando, por exemplo, que tem amparado outras famílias. Deus tem cuidado do Damasceno juntamente com sua família, Deus tem cuidado do Josué juntamente com sua família. Glória a Deus, meus irmãos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Louvado seja Deus e até a próxima. Graça e paz. Deus continue abençoando sua vida. Vamos continuar esse culto maravilhoso? Ore comigo aí onde você está, dizendo: Deus, fala no meu coração, perdoa os meus pecados, abra minha mente para o entendimento da tua palavra, para obedecer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos conversar um pouquinho sobre o importante obedecer? Obedecer é maravilhoso. Pessoas que obedecem são pessoas melhores. Pessoas que obedecem são pessoas que estão trabalhando na sua vida pessoal, na sua mente, no seu coração. O seu caráter está sendo forjado para ser uma pessoa melhor. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus 21, versículos 28 a 31. Jesus conta uma parábola pequenininha. Ele diz que um pai tinha uma lavoura, chegou perto do primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar na lavoura. E o filho disse: pai, não vou não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E ele fez a mesma pergunta para o segundo filho. O segundo filho falou: sim, pai, eu vou. E não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. Quando nós obedecemos, nós fazemos a vontade do Pai. E quando nós fazemos a vontade do Pai, nós conhecemos melhor esse Pai. Eu quero que você, meu irmão, meu amigo, conheça um pouco mais quem é Deus na sua vida. Quem é esse Deus maravilhoso que nós cremos e que vivemos por Ele e para Ele. Esse Deus maravilhoso colocou no nosso coração esse desejo maravilhoso de agradar a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é um ato de obediência. Jesus disse para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então pense comigo, você já parou para refletir que quando você obedece, você é abençoado e abençoa vidas também? Você já parou para refletir que quando nós exercitamos a obediência, nós nos tornamos pessoas melhores? Porque a desobediência
é rebelião contra Deus. 1 Samuel 15, 22, quando Saul desobedece à ordem de Deus através de Samuel, Samuel vai para um encontro definitivo com Saul, onde Saul ali perde a sua autoridade. Samuel dá uma palavra sobre obediência e fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta ser religioso, não adianta você ficar lendo a palavra, e a igreja, se no seu coração não tem obediência a esta palavra, às orientações do Senhor, porque você se torna rebelde. E no mesmo texto diz que rebeldia é espírito de feitiçaria. A desobediência é rebeldia. Eu lembro também em Atos, no capítulo 5, versículo 29, quando o sacerdote traz todos os apóstolos para serem interrogados e castigados, estavam presos. Sabe o que aconteceu? Quando eles foram orientados a não falar mais de Jesus, Pedro tomou a palavra e disse: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Já estava impregnado na mente e no coração dos apóstolos a obediência. O importante é obedecer. Quando você obedece, você se relaciona melhor com Deus. Você passa a conhecer melhor esse Deus. E Deus pode surpreender a sua vida através de uma vida de obediência. Eu gosto muito de um texto sobre obediência que encontra no livro de 2 dos Reis, capítulo 4. E eu convido você a abrir esse texto. Esse texto é de uma viúva que chega diante de Eliseu. Essa viúva é viúva, o marido dela foi discípulo de Eliseu. E começa assim, já deu tempo de pegar a Bíblia, né? É isso aí, seja ela no smartphone ou a Bíblia de papel, que era tão importante, né? Para você estudá-la. Diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas de todos os vizinhos. Peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: trague-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Esse texto é maravilhoso. Precisa repetir? Só para a gente entender um pouquinho melhor? A viúva de um dos discípulos de Eliseu perdeu tudo porque o esposo morreu e deixou uma pequena dívida e ela não tinha como pagar. E os credores foram buscar os seus filhos, porque era a lei, para trabalhar como escravos durante um período de alguns anos, para pagar a dívida. E ela recorreu a Eliseu. E Eliseu, então, prontamente colocou-se para ajudar a esta mulher a resolver o problema. E ele fez uma pergunta: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E ela disse: eu tenho nada, porque o que eu tenho é uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite não paga a minha dívida. Eliseu deu uma direção para ela. Eliseu deu uma ordem para ela. E imediatamente ela obedeceu. E qual foi a ordem? Vá,
com seus vizinhos, participe com seus vizinhos na sua luta, do seu problema, pedindo uma vasilha emprestada, você precisa dessa vasilha para resolver o seu problema. E ela encheu a casa dela de vasilhas, fechou a porta, somente como exatamente o profeta mandou, ela e seus filhos, mais ninguém. E ela pegou então a botija, eu gosto dessa tradução, uma outra tradução, a RA diz, tradução botija, e ela foi enchendo as vasilhas com aquela botija, o azeite não acabava, e ela encheu uma, duas, e foi enchendo, e quando a casa estava cheia de azeite, dentro das vasilhas, ela virou, filho, traz mais uma, porque ainda tem azeite. E aí o filho disse, acabaram, mãe, e o azeite parou de jorrar. O texto continua dizendo o seguinte, vamos ler? Volta lá no texto, último versículo. Vá, disse Eliseu. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus e ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que maravilha! Esta mulher foi e obedeceu a ordem do profeta, exatamente como ele orientou. Qual foi o resultado? O resultado foi surpreendente. Deus surpreendeu aquela mulher, em primeiro lugar. Segundo, Deus abençoou naquele momento aquela mulher. Terceiro, Deus abençoou o período de crise daquela mulher. Porque ela vendeu, conquistou os filhos outra vez, resgatou, não permitiu mais, pagou a lei e viveu do que sobrou. Quantas bênçãos você perde por não obedecer? Quantas bênçãos você perde porque, infelizmente, ainda há um espíritozinho de rebeldia, que é uma desobediência? Meu amigo, meu irmão, você precisa se arrepender e treinar a ser obediente em nome de Jesus. Quanto mais obedecemos, nós entendemos a palavra de Deus, lemos mais a Bíblia, porque queremos obedecer mais ao Senhor, queremos, Senhor, quais são as promessas que o Senhor tem para mim, e ler a promessa, tomar posse da promessa ou das promessas, e viver as promessas, e as promessas do Senhor, muitas dessas promessas do Senhor estão debaixo de uma condicional, Então, meu irmão, a condição é obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Quando ele diz orai sem cessar, é para orar sem cessar. Quando ele diz alegre-se no Senhor, é para se alegrar no Senhor. Quando ele diz vá e anuncie o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para ir, meu irmão, é para ir, é para obedecer, Quando ele diz, amai vossos inimigos, orai por eles, é para fazer isso. Quando ele diz, quando alguém está lhe prejudicando, quando alguém está realmente atrapalhando a sua vida, irmão, perdoa, joga para lá, Deus cuida, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Abençoai os que te amaldiçoam. Então, a palavra de Deus, para quem vive como filho de Deus, muitas vezes nós estamos nadando contra a correnteza desse mundo. Esse mundo é um mundo muito desobediente. Não estou generalizando, não. Tem muitas pessoas obedientes, de qualquer religião que eu estou falando, mas nós estamos vivendo num contexto geral de muita desobediência para com a palavra de Deus. O mundo se rebelou contra Deus e tem se rebelado. Não é agora por causa que estamos vivendo esse problema, não. Não. O mundo tem se rebelado. Se você for lá no começo da palavra de Deus, a experiência de Noé, a maldade chegou no coração de Deus. O homem estava vivendo debaixo do pecado e Deus o suportou mais. Então, meu irmão, agora que nós conhecemos o Evangelho, agora que a palavra foi revelada para mim e para você, a palavra de Deus completa foi revelada, o plano de redenção do Senhor foi revelado para cada um de nós. Por que viver em desobediência? Por que viver em rebeldia? O que justifica viver em rebeldia? Vamos obedecer, vamos abençoar, vamos ser abençoados. Deixe o Senhor
surpreender a sua vida porque você é obediente ao Senhor. Por isso eu falo para você, filho, obedeça os vossos pais. Obedeça, honre seus pais. Mandamento com promessa, você vai viver na terra com alegria, você vai ser próspero nessa terra. Obedecer vossos pais, obedecer àqueles que são líderes sobre a sua vida. Convido você a refletir após essa mensagem. Quando você desligar o seu notebook ou o seu smartphone, você tem um tempo diante de Deus e fazer uma avaliação. Deus, aonde eu estou obedecendo que eu posso obedecer mais, ser melhor? Onde eu posso, aonde não, melhor dizendo, como eu posso ser uma pessoa melhor? E se há alguma coisa que é parecido com desobediência na minha vida, me perdoa, Deus, retira isso da minha vida, porque não faz parte mais de um servo de Deus. Amém? Amém? E você que não tem Jesus no coração aí, está comigo aí. Deus abençoe sua vida. Essa é a vida do cristão, a vida de obediência. E você está ouvindo esse canal porque eu sei que Deus, Ele deu essa oportunidade para você ouvir esse canal. Para ouvir um versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, fale o seu nome. Coloque assim, eu vou falar o versículo, o meu nome. Porque Deus amou o Wesley de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o Wesley, quando crer nele, não morra, mas tenha vida eterna. Essa deve ser a sua oração de confissão, entregando a vida a Jesus. Jesus, eu te amo, Senhor, perdoa o meu pecado, o Senhor morreu por mim, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, eu convido a você a fazer a inscrição, curtir lá o nosso canal, dar um like e também manda uma mensagem para a gente como nós podemos melhorar para que esse evangelho chegue a todas as nações. Deus te abençoe. A paz do Senhor.